Pois nada melhor do que começar um projeto sobre colunas do Conjur faladas do que tratar da temática dos enunciados, principalmente sobre a coluna mais recente que trata dos enunciados e o paciente zero, que eu chamo, né, o enunciado 324, e que, de certo modo, o Alexandre Moraes da Rosa e eu já tínhamos tratado também numa coluna do Diário de Classe, não especificamente sobre este enunciado, mas outros que, no fundo, dizem a mesma coisa. O problema todo é aquilo que eu venho denunciando, que é essa sanha por enunciados. Parece que setores da doutrina continuam insistindo na tese de que enunciados são uma espécie de fontes autorizadas de direito, mesmo que construídos abstratamente em encontros de magistrados e especialistas, agindo como se legislador fosse. Assim, quando há um enunciado contra a lei, para eles o problema não é o enunciado, porque para eles basta fazer o enunciado certo. Quer dizer, bom, parece ser lógico, dois errados fazem um certo, segundo eles. Só que isso é um meta-enunciado. Por exemplo, há um enunciado, fórum permanente do processo civil, que é o número 380, que chega a dizer que a expressão ordenamento jurídico empregada pelo CPC contempla os precedentes vinculantes, sobre os quais eu escrevi inclusive uma quadrilogia que está no Conjur. Quanto tempo levará até que surja um enunciado similar dizendo que o ordenamento jurídico contempla os enunciados? Sim, porque se pode tanto, por que não pode isso? Aproveitando a oportuna ocasião, a partir do mencionado enunciado do FPPC, atendemos a seguinte questão, e esse me parece um ponto de fundamental importância, o enunciado 324. Ele é uma reprodução de 3 das 6 hipóteses que eu venho trabalhando, preocupado com a discricionariedade, etc. Quais são as 6 hipóteses pelas quais um juiz pode deixar de aplicar uma lei, uma regra jurídica? Que a lei, se ela for inconstitucional, se pudermos fazer uma interpretação conforme, uma nulidade parcial sem redução de texto, uma nulidade parcial com redução de texto, aplicar o critério dos antinomismos com todos os cuidados, e por último, a discussão entre regra e princípio, desde que o princípio de fato seja um padrão e que seja visto como no código lícito e ilícito e não seja, obviamente, mais um desses truques ou álibis teóricos do panprincipiologismo. O que diz o enunciado 324? Lei nova, incompatível com o precedente judicial, é fato que acarreta a não aplicação do precedente por qualquer juiz ou tribunal, ressalvado o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, a realização da interpretação conforme ou a pronúncia de nulidade sem redução de texto. Pois é, eu digo que o enunciado está paradoxalmente certo. Mas prestem atenção, mais 3 hipóteses nós teríamos as 6 hipóteses da minha teoria. Mas eis uma questão que surge. Não se pode dizer o mesmo de uma lei nova, ou velha também, que seja incompatível com enunciados existentes? E mais, se o enunciado é correto, ele não pode ser lido ao inverso? Já explico. Se uma lei já existe, pensemos, por exemplo, numa coisa que muitos já não dão muita importância, como o CPC. Digo de novo, se uma lei já existe, digamos que seja o CPC, então um enunciado ou precedente só poderia ser feito nessas 3 hipóteses. Exato, exatíssimo. Afinal, essa é uma questão simples de lógica, que, veja bem, decorre do próprio enunciado 324. Parece óbvio, embora o óbvio seja ladino, sempre me lembro
o Darcy Ribeiro, esse grande brasileiro que dizia que Deus é tão treteiro, faz as coisas tão recônditas e sofisticadas, que nós ainda precisamos dessa classe de gente, os cientistas, para desvelar as obviedades do óbvio. Pois parece óbvio que uma lei vale mais do que um enunciado e mais do que um precedente, uma vez que, aprovada uma lei que aponte para outro sentido, o precedente, vai se desmanchar no ar, porque ainda temos um parlamento. Embora muita gente ache que o direito seja mesmo o que o judiciário diz que é. Tem uma espécie de despotismo ou vanguardismo iluminista, né? Apoiado por alguns setores da doutrina que até vão mais longe. Agora, por exemplo, parece que o direito é também aquilo que os fóruns denunciados dizem que ele é. Isso é pior do que o velho realismo jurídico. É puro empirismo. É, no fundo, aquilo que se pode chamar, né, de, como diz o Rosemiro Leal, esse grande processualista de Minas, teórico do direito, é uma tópica sem tópica. Mas o enunciado 324, na verdade, ele implode o sistema. E vou explicar por que ele implode o sistema, por duas razões. Vejam só. A uma, porque ele coloca a leitura da lei a partir do precedente, sem esquecer desses problemas do que é um precedente e do que se quer que o precedente seja, como se o precedente já nascesse como precedente, se ele não fosse uma questão circunstancial. Então vejam que essa é uma questão complexa, porque súmula não é precedente, por exemplo. Então, volto então a uma, porque coloca a leitura da lei a partir do precedente, e logo isso será estendido, quem sabe, a um enunciado, pelo modo que estão fazendo. Faltou só dizer que deveríamos fazer uma interpretação conforme ao precedente, é o que está focando. A duas, porque quer que se leia os precedentes do seguinte modo: um precedente somente não será aplicado quando a lei que dispõe de modo diverso for inconstitucional. E mais as duas hipóteses, que é a interpretação conforme e nulidade parcial. Eu diria que faltou a quarta, que é a nulidade parcial com redução de texto, né? Só como adendo. Ora, vejam bem, se existe o CPC, minha pergunta é, não é melhor dizer que o CPC é que vale, e se fizer um precedente ou enunciado que for contra o código, vale o que diz o código? As intercorrências, e aí vem o ponto fundamental, o busilis é: as intercorrências acerca da inconstitucionalidade da lei não necessitam de um enunciado e tampouco de um novo precedente. Porque se a lei for declarada inconstitucional, ou for feita uma interpretação conforme, ou uma nulidade parcial, como quer o enunciado 324, é esse próprio julgamento que poderá vir a ser o precedente a ser aplicado. Simples assim. Por fim, eu não poderia deixar de notar que, por vezes, os defensores dos enunciados, quando se colocam ao lado da legislação para derrotar algum enunciado, recorrem a Jeremy Waldron, naquilo que ele chama de dignidade da legislação. Eu adoro isso, dignidade da legislação. Nesse ponto, eu me aproximo sobremodo de Jeremy Waldron. Bem, eu me pergunto o que o Waldron, defensor ferrenho da democracia, teria a dizer sobre os enunciados, que além de, por vezes, contrariarem o que diz a lei, ou a própria Constituição, vejam os do Fonacrim, que, entre aspas, derrotam até garantias constitucionais, vejam o que diria o Waldron. Os fóruns que são construídos os enunciados construídos em verdadeiros fóruns aristocráticos não têm accountability e não têm dever de fundamentação, de motivação. Se os leitores me permitem, eu adianto aqui o meu palpite de que o Waldron classificaria os enunciados da mesma forma que classifica o Judicial Review
das cortes norte-americanas. Diria que os enunciados são, e aqui uso as mesmíssimas palavras de Jeremy Waldron, são fracos, pouco convincentes e que não satisfazem critérios mínimos de legitimidade. Digo isso com todo respeito e lhaneza acadêmica e doutrinária. Isso tinha que ser dito e tem que ser dito. Não há vencidos e não há vencedores, e não pode haver vencidos e vencedores nesse debate. Para a preservação de um mínimo de autonomia do direito legislado e de uma coisa demodê, que é a Constituição, nós precisamos exatamente fazer uma crítica forte a esse imaginário que pretende dar respostas antes das perguntas. Mesmo que a maioria não se dê conta, na verdade, nós estamos caindo naquela velha questão do velho realismo jurídico, que se pode dizer que é um problema seríssimo, porque o direito acaba sendo aquilo que o judiciário diz que é, ou, no caso específico, estão indo longe demais. Para além disso, para além do realismo, está se dizendo que o direito passa a ser não o que o código diz, mas o que o enunciado diz que é. Uma coisinha final. Eu estou lendo por aí que está se fazendo cursos para aprender a interpretar os enunciados. Eu acho isso muito engraçado. Se os enunciados servem para interpretar a lei e fechá-la, afinal, quer-se imitar os precedentes, um cursinho sobre isso não seria a confissão de que os enunciados, em vez de clarearem o que diz a lei, a obscurecem? Se os enunciados servem para dar respostas antes das perguntas, por qual razão se necessita ainda gastar, por vezes, dinheiro público para treinar o seu uso? Houston, Houston, we have a double problem. Alguma coisa está fora da ordem, alguma coisa não está bem e nós precisamos, até por um dever epistêmico, chamar a atenção para esse problema seríssimo que é o problema dos enunciados, que por vezes ou são inconstitucionais, contra-lege, extra-lege, ou tautológicos. Os tautológicos são usados para corrigir aqueles enunciados que por vezes se consideram eles errados, o que se torna um pouco bizarro até um pouco essa questão. É isso.